Gênesis capítulo 28, versículo 10. Você está lá comigo? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Diga comigo, subiam e desciam. Faz assim com a mão, diga, subiam e desciam. Se você esteve aqui semana passada, você sabe por que isso é importante, né? Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Vira para quem está do seu lado e diga: Deus está contigo. Deus está contigo. Te guardarei por onde fores, melhor, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Você sabia que Deus pode estar em certos momentos da sua vida e você não perceber? Momentos de dificuldade, de luta, de guerra. Você jura que está sozinho, mas Deus está do seu lado. Aleluia. Deus estava neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar? É casa do Senhor, a porta dos céus. Diga comigo, porta dos céus. Porta dos céus. Que coisa linda. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, e Betel significa casa de Deus. Versículo 20, fez também Jacó um voto, dizendo, diga comigo, voto, diga aliança, diga compromisso. Uau, forte isso. Ele fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, nossos ouvidos estão abertos e nossos corações estão receptivos, ó Pai, para que a tua palavra que transforma, a tua palavra que é viva e eficaz, descrita no livro de Hebreus como mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e discerne as intenções do coração. Pai, usa a tua palavra nas nossas vidas nesta manhã, nesse começo de tarde, para que ao sermos ministrados por ela, nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. À medida que você estiver se assentando, vira para quem está do seu lado e diga: Deus vai falar contigo hoje. Isso, Deus vai falar contigo hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, na semana passada eu comecei a desenvolver esse raciocínio com esse texto, trazendo à tona um entendimento novo para a igreja. E, normalmente, no fim do ano, eu prego uma série sobre o advento, prego sobre o nascimento de Jesus. O ano passado, quem lembra o que eu preguei o ano passado? O presente perfeito, muito bem. No ano anterior, quem lembra? Siga a estrela, siga a estrela, é verdade. Eu sempre prego sobre o nascimento de Jesus. Esse ano, porém, eu estou fazendo um pouco diferente, porque eu estou pregando uma série que introduz o tema nosso do ano que vem, a visão que nós estamos estabelecendo para o ano de 2023, em preparação para o que Deus vai fazer nas nossas vidas, e eu creio que será grandioso. Eu creio que o ano de 2023, ele reserva consigo
desafios grandes, mas conquistas maiores ainda. Glória a Deus pela Jerusa, pelo Ronan, pelo Luciano ali atrás. Glória a Deus por vocês, né? Vocês três. Então, com isso, nós estamos usando, pelo menos nessas primeiras 2 semanas, usando a vida e a experiência de Jacó como um ponto de partida. Jacó está caminhando em direção a um território desconhecido, um futuro desconhecido. E isso é para nós como uma espécie de analogia, uma espécie de analogia da experiência que nós estamos tendo em preparação para um novo ano, um território também desconhecido. Estamos usando isso como uma referência para extrair dessa experiência de Jacó algumas lições importantes. Na semana passada nós estabelecemos quem era Jacó. Jacó é irmão gêmeo, e o seu irmão se sentiu defraudado por Jacó, porque em um certo momento de vulnerabilidade de Esaú, Jacó deu a ele uma escolha, e Esaú escolheu a coisa errada. Esaú tinha direito a uma bênção de seu pai Isaque, uma bênção que Isaque tinha recebido do seu pai Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus em Gênesis capítulo 12, dizendo, quando Deus chamou Abraão, dizendo, sai da casa do teu pai, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em você vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Abraão pegou essa promessa, cumpriu a vontade do Senhor, teve um filho da promessa chamado Isaque. E Isaque recebeu a promessa de Abraão, que Abraão tinha recebido de Deus. Abraão então abençoa Isaque e orienta Isaque a abençoar também o seu filho, que carregaria consigo a marca dessa promessa de Deus, que se estenderia por gerações, até culminar no nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Se você for refletir, como que todas as famílias da terra são abençoadas por Abraão? Como? Através de Jesus. Porque Jesus é da linhagem de Abraão. E em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Até você. Você não tem ligação nenhuma com Abraão. Se você não tiver origem judaica, hebreia, você não tem ligação nenhuma com Abraão. Talvez você é lá de um índio, de algum canto lá da América do Sul, em algum lugar, não sei de onde, de qual os seus antepassados aí. Mas em Cristo você é abençoado. Come on, somebody. Você não vai me ajudar? Você tem certeza que você não vai me ajudar a pregar? Eu prego sozinho, não tem problema não. Eu disse que em Jesus você é abençoado. Melhorou. Essa bênção que repousou sobre Abraão, Abraão transferiu para Isaque. E Isaque, então, transferiria ela para Esaú, porque Esaú foi o primogênito, firstborn. Esaú foi o primogênito. Então, supostamente, apesar de serem gêmeos, a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro, e no calcanhar de Esaú nasce Jacó agarrado. Por isso que o nome dele é Jacó, porque Jacó é, em hebraico, um osso do calcanhar. E aí deram a ele o nome de Jacó, porque ele veio agarrado no Jacó de Esaú. Coincidentemente ou não, Jacó também significa suplantador, enganador. E Jacó, ele assumiu essa roupagem de forma quase que perfeita. Porque na primeira oportunidade que teve, ele deu a Esaú uma escolha. Diga comigo, escolha. E falamos sobre isso na semana passada um pouquinho. Foi quando Esaú voltou de uma caça muito cansado e faminto, e Jacó estava cozinhando um guisadozinho, uma sopazinha de lentilha, um clam chowder. Jacó estava cozinhando ali um chicken noodle soup do Panera Bread, broccoli cheddar. Jacó estava só no mistério ali, no Meneghébia. E quando chega Esaú com fome, sente aquele cheiro, escuta, o que você está fazendo o que aí, Jacó? O que você está fazendo aí, Jacó? Jacó, o que você está fazendo aí, Jacó? Jacó, rapaz, estou fazendo uma sopinha aqui, rapaz, tudo e tal. Jacó, me dá um pouquinho desse negócio aí. Eu te dou, mas faz o seguinte, me dá então o direito que você tem, a bênção do pai, eu quero ela, eu quero esse direito. Você me dá o seu direito da bênção que eu te dou a minha sopa. Combinado?
Ah, rapaz, passa esse negócio para cá logo, fica com essa bênção aí. E Esaú, então, troca algo espiritual por algo momentâneo, físico. E essa lição foi que aprendemos na semana passada, que toda vez que você compromete a sua trajetória espiritual para satisfazer uma fome humana momentânea, você atrasa ou até mesmo cancela o seu propósito no Senhor. Opa, amém? Esaú é um exemplo claro disso. Porque o que acontece? Aí, daqui para frente, a coisa vamos alcançar novos territórios. Território desconhecido. Tá? O que acontece? Nós vemos a Bíblia nos dar alguns indícios interessantes. Olha só, em Romanos capítulo 9, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele cita algo que a Bíblia diz anteriormente, falando sobre o amor de Deus por Jacó. Como que... Pode colocar na tela para mim, por favor. Tá disponível aí? Não, fica tranquilo, tadinha. A Emily está traduzindo fica tranquilo. Abre na sua Bíblia aí. Vira para quem está do seu lado e fala, toma vergonha na cara. Isso. Não sou eu que estou dizendo para você, não. É o seu vizinho, hein? Seu vizinho. Você fica bravo comigo, não. Fica bravo com quem falou aí. Abre a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 9, versículo 13. Abre aí. Abre. O que está dizendo aí? Isso. Vamos rápido que meu horário está acabando, gente. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Como está escrito, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Ou seja, em algum momento da trajetória dos dois, da história dos dois, Esaú entristece a Deus e Jacó agrada a Deus. Como que isso acontece? Porque aparentemente Jacó engana Esaú. Como que um cara que enganou o irmão pode agradar a Deus? Mas na verdade eu submeto para você com bastante cuidado hoje. Eu quero que você entenda isso. É que o que Jacó fez com Esaú não foi enganá-lo. Na verdade, Jacó deu a Esaú uma escolha de prioridades. E no momento, Esaú tratou aquilo com leviandade. Esaú tratou aquilo de forma superficial, como se fosse algo momentâneo, passageiro. Ah, ninguém vai lembrar desse negócio não. Então, Jacó, me dá esse prato de sopa aqui, deixa eu comer isso aqui, deixa eu matar minha fome, isso aí depois a gente resolve. Como se fosse algo que ele fosse resolver depois, ganhar no grito depois, convencer o pai dele depois e falar, é a sua palavra contra a minha, Jacó. Mas na verdade, era algo que Deus levou a sério. Escuta uma coisa aqui, meu irmão. Tem coisas nas nossas vidas que a gente trata como se fosse um detalhezinho. Ah, não, isso aqui é uma bobeira. Isso aqui dá esse passinho aqui, dá esse negócio, puxa essa perna aqui do lado de cá e faz isso, aquilo. Isso aqui ninguém vai perceber. Isso aqui depois eu resolvo com Deus. Mas tem algumas coisas que no detalhe a gente põe em risco a promessa de Deus. Em algum momento, o descaso de Esaú pela promessa ficou aparente. E a fome de Jacó de cumprir a vontade de Deus apareceu também. E em algum momento Deus olhou para os dois e disse, quer saber de uma coisa? Esse Jacó aqui me agrada. Ele não é perfeito, mas o Esaú, o coração dele não está certo. Porque tem a ver com o coração, diga-me coração. Diga mais forte, diga coração. É a diferença, por exemplo, de Moisés para Arão. Moisés foi chamado por Deus para representar o povo de Israel diante de Faraó. Basicamente um diplomata. Moisés era chefe de Estado. Moisés ia negociar com o Faraó os interesses da nação de Israel, que estava presa como escrava de Faraó no Egito. Aí quem que era Moisés? Moisés era um camarada que tinha vergonha, que tinha medo porque cometeu crimes no passado e não falava bem. A Bíblia não esclarece, não diz se ele era fanho, se ele era gago, tudo indica que ele era gago, mas a Bíblia deixa bem claro que a fala de Moisés era ruim. Moisés não se expressava bem. Aí o que Deus fez? Deus vem e pega Moisés, vem cá Moisés.
Deus pega Moisés, eu vou te chamar. Isso aqui trabalhou duro no primeiro culto, vai trabalhar de novo. Moisés, você vai ser meu porta-voz. Meu porta-voz. Aí Moisés, diante da sarça ardente, Moisés fala, mas Senhor, eu sou pesado de língua. Como que eu vou ser seu porta-voz? Aí Deus pega e fala, não tem problema não. Eu vou fazer o seguinte, você é meu porta-voz e eu vou te dar um outro porta-voz. Então vem cá, Arão. Vem cá, Arão. Arão, é o seguinte, o meu escolhido é Moisés, mas ele fala por mim e você fala por ele. Não parece ser um atraso? Não era muito mais fácil Deus pegar e falar, vem cá, Arão, você fala bem, você se comunica bem, faz o seguinte, trata com Faraó lá para mim. Para que Deus vai? Não, você é porta-voz dele e ele é meu. Por que isso? Por causa do coração. Pastor, como assim? Me prova isso, pastor, porque Arão foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote. Como que Arão não tinha um coração? Mas a primeira oportunidade que Arão teve de liderar o povo na ausência de Moisés, quando Moisés subiu o monte, ficou 40 dias recebendo os 10 mandamentos, Arão ficou sozinho com o povo. O que aconteceu? O povo arrumou um jeito de fazer um bezerro de ouro e ficar dançando pelado em volta do bezerro. Moisés ficou fora 40 dias, 40 um cruzeiro. O que faz aí? Faz um... É? Coitada, minha esposa quase chorou. Moisés foi tirar umas férias, foi pro Brasil ali, Moisés foi no monte, quando volta, deixou tudo em ordem, tudo funcionando igual o reloginho suíço, Júnior, tudo bonitinho, todo mundo com hora para fazer o quê, e tudo bonitinho. Aí Moisés vira para Arão e fala, Arão, é o seguinte, ó, eu vou ali rapidinho, vou falar com Deus, e já volto, você segura as pontas aí para mim, é coisa rápida. Não, perfeitamente, Moisés, tranquilo. Aí vai Moisés, sobe o monte, saiu Moisés, veio o pessoal e começa a pressionar Arão. Arão, e não sei o que, Moisés morreu, e não sei o que lá, rapaz, vamos fazer um Deus para nós aqui, e tudo e tal. Aí Arão foi cedendo, daqui a pouco, estava o povo de Deus, pelado, em volta de um bezerro de ouro. Chega Moisés descendo do monte. O que está acontecendo aqui, Arão? Diga comigo, o coração. Você está entendendo? Dê um aplauso para esses dois atores fantásticos. Coisa fabulosa. O talento que tem nessa igreja é uma coisa absurda. Coisa magnífica. Você não ri demais não, que você pode ser o próximo. Hein? Diga-me, o coração. Então, em algum momento, põe para mim, fazendo favor, Romanos 9,13. Romanos 9,13. Em algum momento, Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. E na minha opinião, isso se dá quando Esaú trata com descaso uma escolha que tinha ramificações eternas. Algumas escolhas que parecem ser simples podem ter ramificações eternas. E Esaú faz a escolha errada. Aí o que acontece? Deus escolhe Jacó. Aí nós temos um outro texto em Salmo 135. Coloca o outro texto para mim, fazendo favor. Esse texto aqui é um texto interessantíssimo. Salmo 135, mas é o verso, acho que é o verso 4. Isso, verso 4. Deus pega e, através da pena do salmista, ele diz, porque o Senhor escolheu para si a Jacó. E a Israel para seu tesouro peculiar. Meu Deus. Diga comigo, Deus escolheu Jacó. Jesus, ele escolheu Jacó. Isso é interessante porque
Porque quando Deus escolhe Jacó está aparentemente desqualificado. Não se preocupar não, gente, acidente acontece, é esse mesmo. Presta atenção na mensagem, não tem zebra não, presta atenção. Jacó era aparentemente desqualificado quando Deus o escolhe. Vira para quem está do seu lado e diga, você é escolhido. Só que o que acontece? Oh, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. O que acontece? Deus pega e escolhe Jacó, dentre Jacó e Esaú, Deus escolhe Jacó. Diga comigo, ele escolheu Jacó. Ele escolheu Jacó. Fala mais alto, diga, ele escolheu Jacó. Ele escolheu Jacó. Ele escolhe Jacó. Aí ele escolheu Jacó e começou então a trilhar com Jacó por um caminho de transformação para que Jacó se transformasse em quem Deus queria que ele fosse, para cumprir as promessas de Deus na vida dele. Então Jacó estava naquele momento do texto que nós lemos, no momento do texto que nós lemos, Jacó estava num processo criado por Deus de revelação de quem Jacó realmente havia criado para ser. E nesse processo, o primeiro passo desse processo foi quando Deus resolveu se revelar a Jacó. Que foi justamente o texto que lemos. Jacó chega num lugar que aparentemente é um lugar qualquer. Jacó chega, e já vou falar sobre isso, mas ele chega num lugar qualquer, ele pega uma pedra lá, encosta a pedra encosta a pedra num canto, e aí deita a cabeça na pedra, e aí tira uma soneca, e tudo e tal, e aparentemente está tudo com casualidades. Mas quando ele menos espera, Deus escolhe se revelar a ele. Diga-me, revelação. E a revelação de Deus a Jacó muda tudo. Muda tudo. Por que muda tudo, pastor? Porque uma coisa é você saber a respeito de Deus, e outra coisa é você conhecer Deus. É diferente. É diferente. Você pode muito bem vir aos estudos bíblicos, vir a todos os cultos e conhecer um pouco a respeito de Deus. Mas é outra coisa você conhecer Deus. É você ouvir a voz dele e ele te ouvir, mesmo quando você não está aqui dentro. É Deus fazer parte da sua segunda-feira, da sua terça-feira, da sua quarta-feira, da sua quinta-feira. Eu sei que Deus faz parte do seu domingo. A minha pergunta é, ele faz parte da sua segunda? Nós estamos em Copa do Mundo agora, né? Copa do Mundo, e não sei o quê. Esses dias atrás eu vi um meme. Não vou falar, não posso falar. Não posso. Mas nós estamos em Copa do Mundo. E muita gente admira os jogadores, eu mesmo admiro os jogadores. Os caras são atletas fantásticos, atletas de altíssimo nível. Eu conheço muito a respeito daqueles caras. Eu sei os títulos que eles ganharam. Eu sei, tudo e tal, já dei aula para alguns deles. Tá rindo, né, Marcelo? Deixa ser comigo quieto. Conheço muito a respeito deles. Conheço os títulos que eles ganharam. Eu conheço as funções deles no campo e tudo e tal. Conheço muito a respeito deles, Antonella. Mas eu não conheço nenhum deles. O fato de eu saber a respeito de um atleta daquele, de um Neymar ou de um Thiago Silva, eu sei a respeito, eu posso saber tudo a respeito dele, mas não significa que eu conheça ele. É diferente. Meu Deus do céu. É diferente. Você entende o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas, por exemplo, que admiram esse ministério. Tem gente no Brasil que assiste e acompanha os nossos cultos todo domingo. Esses dias atrás mesmo eu recebi uma carta maravilhosa de um jovem lá no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, Deus te abençoe,
em nome de Jesus. Recebi uma carta desse jovem, me mandou uma carta dizendo, pastor, desde os 14 ou 13 anos que eu ouço as suas mensagens e tudo e tal, não sei quantos anos, abençoado por você, e tudo, uma carta linda, uma carta maravilhosa, do que Deus tem feito na vida dele, e tudo e tal. Ele pode me ouvir toda semana, e tudo e tal, ele pode conhecer a meu respeito, ele pode saber os nomes dos meus filhos, pode saber tudo a meu respeito, mas não significa que ele me conheça. Diferente do Ronan. O Ronan tem meu número de telefone de celular. O Ronan pode me ligar 3 horas da manhã, que ele sabe que eu vou atender ele. Não liga, não. Quem está me entendendo? É a diferença. A diferença, todos nós conhecemos um pouco a respeito de Deus. A minha pergunta é, você conhece Deus? Porque muda tudo. Muda tudo. Quando você conhece Deus, as suas prioridades mudam, os seus valores mudam, as suas decisões mudam, tudo muda! Jacó estava indo para Harã, mas ele estava indo para Harã com um coração que não conhecia Deus. Quando ele deitou naquela pedra, em aflição, com o coração aflito, porque Esaú queria matá-lo. Será, pastor? Esaú estava com tanta raiva assim? Foi só um desentendimento. Não, quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Aí, ó, tá vendo? Jaqueline duvidou. Ó, abre aí para mim. Gênesis capítulo 27, versículo 42. Gênesis 27, 42. Esaú, pois, fazia o quê? Odiava Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem chegando os dias de luto por meu pai. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, o tempo do meu pai morrer está chegando, porque Isaac já estava velho, estava cego, Isaac já estava nas últimas. Aí Esaú estava falando assim, eu vou respeitar enquanto meu pai estiver em vida, mas quando passar o luto do meu pai, então hei de matar Jacó. Meu irmão. Esaú queria... Falava Jacó perto de Esaú... Aí Jacó foge. Jacó fugiu para não se deparar com Esaú. Jacó estava com medo, Jacó estava incerto, porque é algo interessante. Oh, meu Deus, me ajuda para eu não estragar a mensagem do ano novo. Mas tá bom, vamos tentar. Jacó estava perseguindo com medo do passado que o perseguia, mas ele também tinha medo do futuro que estava perseguindo. Em direção a um território desconhecido, Jacó tinha medo do que não conhecia, e tinha medo também do que o conhecia, porque estava atrás dele para o matar. E no meio de tudo isso, indo para Harã, com um coração que desconhecia do Senhor, Deus, se revela para Jacó. No meio de uma circunstância adversa, num lugar, eu não vou dizer que era impróprio, porque é Deus que determina o que é próprio e o que não é, mas certamente que não seria a primeira escolha de qualquer um de nós aqui. Porque Deus se revela a nós em momentos que nós não julgamos como apropriados. Quando a gente acha que, não, agora minha vida está top, minha vida está tudo 100%, tudo caminhando bem, o vento está na direção certa, está dinheirinho na conta, todo mundo saudável, tudo 100% bem. Agora que Deus vai se revelar, agora... Você não imagina. Às vezes esses dias passam desapercebidos, mas no momento ali da prensa, da incerteza, da dificuldade, é aquele momento que Deus pega e se revela. Olha só o que diz o texto, gente. Olha o que diz o texto, capítulo 28, versículo 17. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é o quê? A porta dos céus. Porta se abre por dentro, meu irmão.
Se você está numa porta que você não tem chave dela, quem pode abrir essa porta é quem está dentro dela. E Deus revela então a porta dos céus, abre a porta dos céus e se revela a Jacó. Então Jacó estava indo para o mesmo lugar, para Harã. Porém agora ele estava indo com um coração diferente. Sabe uma coisa, meu irmão? Às vezes o que você precisa, tem muita gente aí achando que está precisando, pastor, meu casamento está terrível, eu preciso de outro marido, preciso de outra esposa. Não, meu irmão, você precisa de outro coração. Posso pregar ou não? É agora que é hora de pregar? É agora? Se quiser eu prego mais tarde também, não tem problema não. Você não precisa de outro cônjuge, você precisa, meu Deus, você precisa de outro coração. Pastor, eu estou desanimado aqui em Boston, esse negócio, esse bababá, que não sei o quê, pastor. Não, você não precisa de outra cidade, você precisa de outro coração. Porque se o coração está diferente, meu Deus do céu. Meu irmão, esse é o problema da maioria dos cristãos, porque eles usam a fé como se a fé fosse um amuleto, como se a fé fosse trabalhar por você. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Aí a gente coloca toda a responsabilidade de mudança em Deus. Eu vou te dizer uma coisa, você está em direção a um ano novo, e se você entrar nesse novo ano com o coração velho, os resultados do seu ano serão os mesmos de antes. O que Deus estava fazendo com Jacó era mudando o coração dele, porque se Jacó entrasse em uma nova cidade com o coração que ele tinha antes, os resultados dele seriam os mesmos. Aí o que Deus faz? Deus não muda a rota dele, ele continua indo para Harã, Deus não muda com quem ele vai se relacionar lá, ele continua encontrando Labão, inclusive Labão dá uma sambada com ele lá, dá umas 2, 3 rasteiras nele e tudo e tal, e Jacó está ali, Jacó está sendo transformado pelo Senhor, Jacó está num processo. Por quê? Porque Jacó não sabia, mas dentro dele tinha um Israel. Meu Deus do céu, me ajuda, Espírito Santo. Então, o que Deus estava fazendo? Deus havia, lembra do texto que nós lemos? Deus amou Jacó. Deus amou Jacó, Romanos capítulo 9, versículo 13. Deus amou Jacó. Então, se Deus amou Jacó, Deus então estava no processo de levar Jacó a uma posição onde ele estaria em condições de viver a promessa de Deus na vida dele. Porque tem promessas de Deus que estão prontas para você, mas você não está pronto para elas. Tem muita gente que fala, eu estou esperando a promessa de Deus. Não, a promessa de Deus já está pronta para você. É você que não está pronta para ela. Tem muita gente que está achando que Deus está preparando a promessa para você. Deus está preparando você para a promessa. E Deus vai preparando Jacó para a promessa. Então todo aquele processo, Jacó aparentemente chega naquele lugar por acaso, deita naquela pedra por acaso, e Jacó tropeça naquela experiência. Parece assim. Mas a casualidade da vida de Jacó é estratégia de Deus. Diga estratégia. Deus é o arquiteto. Então, ouça isso aqui. Jacó não conseguia se alegrar na sua angústia, mas ele podia sim se alegrar quando ele entendeu que até a angústia dele fazia parte da estratégia de Deus. Quem está me entendendo? Pastor, você está dizendo então que Deus mandou a angústia? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Deus mandou a angústia, mas eu estou dizendo sim que Deus usa a angústia que nós mesmos produzimos. Pastor, como assim, pastor? Ainda bem que você perguntou, porque tem um texto bíblico que vai tornar isso aqui extremamente claro para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Diga comigo, todas as coisas. Esse todas aqui, Júnior, é um termo grego extremamente complexo, difícil de explicar. Ele significa todas. Todas as coisas boas e as coisas desafiadoras. Todas as coisas cooperam juntas como uma receita. Eu já expliquei isso várias vezes. Eu trabalhava como pizzaiolo na pizzaria em Boston, e a receita de massa era minha, eu que fazia a massa. Aí na receita de massa tinha que ir lá colocar água quente, e colocava a farinha, colocava o fermento, colocava um pouquinho de mel, e colocava tudo na mixer para mexer. Tinha que ser na ordem certa, a quantidade certa, tudo certinho. Se errasse alguma coisa, a massa ou ficava sem liga, ou ficava muito dura, não dava para usar. E era terrível, porque você fazia massa um dia antes, a massa tinha que curtir uma noite inteira para ficar em ponto de uso no dia seguinte. Se errasse a receita, o dia seguinte inteiro ficava sem massa. Porque você não podia fazer massa na hora para você fazer pizza, você não conseguia trabalhar a massa. E na época a gente trabalhava, era um lugar que tinha vitrine, a gente trabalhava fazendo acrobacia com a massa, jogava a massa para cima, rodava a massa na mão, a massa tinha que ter liga, senão você não conseguia trabalhar. Você já pegou uma colherada de fermento, minha irmã, e colocou na boca para mastigar? Gostoso? Fermento? Gostoso? Não? Ué, mas havia fermento na massa. Você come pizza? Pizza é gostoso? Mas você come fermento na massa, por que você não come fermento puro? Porque o fermento só é bom quando ele está na receita. O fermento só funciona quando ele está acompanhado da farinha, do óleo, da água, do mel. Ele só funciona quando está acompanhado do sal, uma pitadinha de açúcar. Ele só funciona quando ele está acompanhado do restante. O problema é que você avalia a sua vida com os ingredientes separados. Aí você vê que Deus te deu uma colherada de fermento, você olha e começa a reclamar e chorar. Ah, Senhor, tira esse fermento, o fermento. Você faz uma campanha de 7 semanas para Deus remover o fermento. Meu irmão, você precisa desse fermento. Como é que é a sua... Não precisa falar, não. Quem nunca comeu o bolo de cenoura da Márcia... Você não sabe o que você está perdendo. Eu tenho convicção que no paraíso tem um dos bolos de cenoura da Márcia e da Alana. Uma fileira assim de bolo da Márcia e uma fileira de bolo da Alana. Falei, minha boca até... Meu Jesus. É terrível. E a rabada que a Jussara faz? Tem uma quitandazinha da Jussara lá de... Misericórdia. Só a graça. É difícil ser pastor dessa igreja, viu, gente? Eu tinha uns 30 pounds a menos uns 4 anos atrás. E o panetone do Erli. O que não tem lá é a muqueca de peixe do Erli do jejum de Daniel. Essa não tem, não. Muqueca de tofu, não tem, não. Os entendedores entenderão. Gente, para de rir, deixa eu terminar a mensagem. Ai, Jesus. Na receita do seu bolo vai ovo? Quantos ovos num bolo? 3, 4 ovos. O bolo é gostoso, né? Quem já comeu o bolo? Você já comeu o bolo? Você já comeu? É bom? É bom o bolo? É bom? É bom? Então, quando você chegar em casa, nós vamos começar o bolo. Então, você começa coloca 3 ovos dentro de um copo e toma os ovos. Porque aí você já resolveu, a parte dos ovos você já resolveu. Depois a gente pega os outros ingredientes. É assim que funciona? Não. Os ovos, eles só faz sentido se ele estiver dentro da receita. Quem está me entendendo, querido? Aí Deus pega, vem cá, Jacó. Esaú, né? Esse aqui é o Esaú. Quem estava rindo? O Fabrício estava rindo. Vem cá, Fabrício. O Heitor está dormindo, não? Está dormindo, não. Então vem cá. O Fabrício estava rindo demais ali, agora vem cá. Aí. O Fabrício é o Esaú. Aí o Heitor é o guarda-costas do Esaú. Aí você tem Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Aí Esaú troca o direito dele à promessa
pela sopa que Jacó estava fazendo. Aí o que acontece? Deus pega e a Bíblia diz o quê? Em Romanos 9:13, Deus amou Jacó. Amou Jacó. Aí, no Salmo 135, versículo 4, por favor. Aí Deus diz o seguinte, ó. Eu amei tanto esse camarada aqui, que eu escolhi ele para mim. Pronto, Deus escolheu Jacó para si. Presta atenção. Escolheu para si a Jacó. Fica de frente para a igreja aqui, esquece lá o texto. Eu vou te falar, eu não vou mentir para você não, eu prometo. Escolheu para si Jacó. Só que, o que está dizendo lá, Júnior? Escolheu para si Jacó e o quê? A quem? Israel, o seu tesouro peculiar. Ou seja, ele escolheu Jacó, mas o tesouro dele não é Jacó. O tesouro dele é Israel. Só que Israel e Jacó são a mesma pessoa. Não exatamente. Na verdade, Israel estava dentro de Jacó. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, ó. Eu escolhi Jacó, mas agora, dá as duas mãos aqui, as duas mãos, junta elas assim, aí. Escolhi Jacó, e agora eu vou passar Jacó por um processo para extrair de dentro de Jacó o Israel que está aqui. Então, para Jacó, é uma casualidade ele chegar em Betel. Para Deus é estratégia. Porque Deus está no processo de revelação, de posicionamento, de ensinamento. Deus está no processo de extrair o Israel que está dentro de Jacó. Aleluia. Talvez você está aflito, com medo, você está incerto a respeito do que o território desconhecido de 2023 está reservando para você. Mas o seu medo, ele é novo para você, mas para Deus é só estratégia. Porque Deus está buscando aonde está o Israel que Ele depositou no seu interior. Aleluia. E para tirar um Israel de dentro de um Jacó, para tirar um Israel de dentro de um Jacó, meu irmão, você tem que dormir na pedra, você tem que sonhar com Deus, você tem que batalhar com Deus, você tem que lutar com Deus. Deixa isso aí para a semana que vem. Mas você tem que se esforçar para tirar de dentro de um Jacó um Israel. Quem está me acompanhando? Amém. O que para Jacó era uma casualidade. Porque olha como é que o texto começa. O texto começa o seguinte, olha só, versículo 10. Partiu Jacó para Berseba e seguiu ele para Arã, tendo chegado a certo lugar. O texto não dá nem o nome do lugar. E chegou, versículo 11, por favor. Versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite. Chegou num lugar lá. Chegou num lugar. O texto nem diz qual o lugar. Por quê? Porque era uma casualidade. Era uma casualidade para Jacó. Para Deus era estratégia. Pelo amor de Deus. Tem coisa que você acha que foi por acaso na sua vida. Você acha que foi por acaso. Você acha que foi por acidente. Para Deus foi estratégia. Deus está meticulosamente guiando os seus passos de tal forma que o diabo não poderá impedir o Israel que está dentro de você de sair em nome de Jesus. Será que eu estou pregando para alguém hoje aqui, pelo amor de Deus? Até o Heitor está glorificando, você não está? Quem está me entendendo? Aí, Jacó chega num certo lugar. Que lugar é esse? Um certo lugar. Não era nenhuma grande metrópole, não era Nova York, não era a região metropolitana de Felicina, não era nenhum lugar, não era a Grande Colatina, não era nenhum lugar de expressão. Não, ele chega num certo lugar. Certo lugar. Chegou no... aqui mesmo, vamos passar a noite aqui. Aí ele deita na pedra ali, eu coloquei a pedra ali para você. Deita aí na pedra. Pastor, mas me estou de calça nova e não sei o que, sapato brilhando. Problema não. Aí dê um aplauso, performance fantástica do Esaú. Deus abençoe. Em nome de Jesus.
Deita na pedra, rapaz, não é na mão não, deita na pedra, moço. Jacó desobediente, esse Jacó. Aí tá Jacó deitado, achando que ele está só passando uma noite. É só uma casualidade. Só uma casualidade. É só uma casualidade que você entrou naquele emprego. É só uma casualidade que você passou naquele lugar. É só uma casualidade que você conheceu o fulano, o ciclano. É só uma casualidade não. Casualidade não, é estratégia. Porque Deus é estrategista. Meu Deus do céu. Deus é estrategista. A estratégia de Deus é infalível. Infalível. A estratégia de Deus, ela tem que ser confiada a 100% e tem que ser realizada a palavra por palavra, ipsis literis. Porque na estratégia de Deus, Deus coloca um menininho, um adolescentezinho, pequenininho, franzino, para lutar contra um gigante de 3 metros de altura. A Bíblia diz que Golias tinha cerca de 3,15 metros de altura. Colocou o Davizinho. Davi devia ter mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu estava lendo um estudo esses dias atrás a respeito dos discípulos de Jesus. Você sabe quantos anos em média os discípulos de Jesus podem ter tido? Com exceção de Pedro, provavelmente todos os discípulos de Jesus tinham entre 15 e 18 anos. Aí você imagina, Jesus caminhando com os discípulos, aquele monte de menino atrás de Jesus. Você sabe por quê? Porque todo homem em Israel tinha a responsabilidade de pagar o seu imposto no templo, a partir de uma certa idade. E quando Jesus foi pagar o imposto dele, Pedro veio preocupado falando com Jesus, Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, vai lá, pesca um peixe e pega lá 2 moedas. Com essas moedas você paga o meu e os dos outros. Eles não tinham idade para pagar imposto. Aí sai Jesus, com aquele monte de menino, tudo 15, 16 anos, 17 anos, aquele monte de menininho, andando por aí, curando paralítico, expulsando demônio, é a estratégia de Deus. Deus põe um Josias, sabe quantos anos tinha Josias? Você sabe? Josias tinha 8 anos de idade, filho de Amós. Reinou em Judá, foi o rei mais bem sucedido de Judá. Começou a reinar com 8 anos. Quantos anos tem o Enzo? 6. Daqui a 2 anos, você pega o Enzo e coloca ele num trono. Josias. Meu Deus. Você tem quantos anos, Tati? 10. Há 2 anos atrás, pega e coloca a coroa na Tati. Pronto, Tati, você é rainha de Judá. A estratégia de Deus. De uma estratégia. Eu não preciso, Márcia, de oportunidades. Não, eu preciso da estratégia certa. É isso que eu busco do Senhor. Eu estou com 33 anos de idade. 33 anos. Eu estou esperando a minha cruz a qualquer momento. Ai, Jesus, tem misericórdia. 33 anos de idade eu estou. Eu não preciso de oportunidades esdrúxulas, portas mirabolantes. Não. Eu preciso da estratégia de Deus para os meus 30. É isso que eu preciso. É isso que eu estou buscando. Porque eu não quero ser qualquer homem de 30 anos. Não. Eu quero ser o homem que Deus me chamou para ser aos 33 anos de idade. É isso que eu quero. Eu não preciso de coisas super extraordinárias para ser o marido que a minha mulher precisa. Não, eu preciso da estratégia. Porque a Bíblia diz que eu tenho que coabitar com ela com sabedoria. Então, Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia, para eu poder ser para essa mulher fantástica quem ela precisa que eu seja. É isso que eu preciso. Eu preciso de estratégia. Diga comigo, estratégia. O Jacó está dormindo mesmo. Jacó está dormindo. Você acha que eu esqueci do Jacó, né? Esqueci nada. Esqueci não. Porque, ouça isso aqui, nesse sono de Jacó, foi aonde Deus, ouça meu irmão, ouça, não deixa a ilustração roubar de você a palavra não.
Você está aí perplexos. Presta atenção. Presta atenção. Nesse sono de Jacó, Deus colocou a primeira semente de quem era Israel. Quando Jacó recebeu a revelação de quem era Deus, tudo mudou. Você quer ver como mudou? Você lê o texto. Você precisa, eu espero que eu esteja conseguindo incentivar você a ler a Bíblia como eu leio. Não leia a Bíblia como letras em sequência. Leia a Bíblia com vida. Se você ler o texto a partir do versículo 10, você vai ver que em Jacó não tem atitudes. Não tem atitudes em Jacó. Versículo 10. Partiu Jacó de Bersebe, seguiu para Harã. Aí chegou num certo lugar. Ali ele resolveu passar a noite, porque o sol era posto. Ele pegou umas pedras ali, fez um travesseiro, deitou, dormiu. Você vê que Jacó estava going with the motions. Jacó estava só... o céu está se pondo. Nesse lugar aqui, vai ser aqui mesmo. Aí pegou umas pedras, colocou, montou as pedras, deitou, e está ali Jacó dormindo. Aí Jacó tem a revelação de quem é Deus. Você quer ver como que a coisa muda? Quer ver? Yes. Eu falo para você depois do culto. Então vamos orar então. Você quer ver como é que mudou? Olha só, vai comigo então para o versículo 16. Versículo 16. Vamos ver se o ator ali está ligado, hein? Ó. Ao acordar Jacó do seu sono... Deus tem misericórdia. Uma mensagem séria dessa e o meu Jacó, escolhi o Jacó errado. Ao acordar Jacó do seu sono, ele disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Vai ao versículo 18, por favor. Jacó levantou-se de manhã cedo. Não é cedo igual uns levanta aí não. Pastor, cedo lá na igreja, pastor, cedo, 10h15 da manhã. Cedo. Misericórdia. Cedo. Levantou cedo de manhã, Jacó. Pum! Aí você vê que a atitude de Jacó já é diferente. Aí eu já vejo Jacó com o olho estatelado. Jacó está vivo. Jacó está de sangue no olho. Tomou a pedra que puseram debaixo da cabeça e pôs como coluna, derramou-lhe azeite em cima. Jacó começou a fazer coisa, já começou a declarar coisas. Deus estava aqui, eu não sabia, eu não vou dar, é bobeira, porque quando você percebe que Deus está aonde você está, tudo muda. Amém. Pelo amor de Deus. Dê um aplauso ao Senhor por esse Jacó fantástico, maravilhoso. Você, ouça isso, você não pode perceber a presença de Deus e continuar na mesma postura. Não pode. A gente fica clamando, orando, pedindo por avivamento, e não sei o que, e canta, e fala bonito, e lê texto, e não sei o que, e profetiza, e rodopia, e fala em língua estranha, e pai, faz aviãozinho, e não sei o que. Aí você chega em casa, meu irmão, eu questiono pessoas que dão testemunho de que experimentaram a presença de Deus de uma forma fantástica, mas continuam tratando o cônjuge da forma que tratavam, continuam tratando os filhos da forma que tratavam, continuam falando asneira da forma que falavam, continuam sendo completamente irrelevantes no meio em que vivem como eram. Eu posso pregar ou não posso? Presença de Deus te é revelada, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. Eu mudo. Eu posso te dar um segredo aqui? Posso te dar um segredo? Só para você. Não é qualquer pastor que fala um negócio desse não, porque isso aqui é um tiro no pé. Se você, ouça isso aqui com cuidado. Ouça com cuidado, escreve aí. Se você quer ficar do mesmo jeito que você está, para de vir na igreja. Para de vir. Se você não quer mudar, para de vir. Se você continuar vindo,
Daqui a pouco você está diferente, e aí você vai acabar me culpando. Para de vir. Se você não quer mudar, para de vir, vai para outro lugar. Porque se você der bobeira, aqui é onde flui água viva, palavra revelar. Se você der bobeira, se você quer, você está com depressão, pastor, estou com depressão, você quer continuar com depressão, para de vir. Para de vir, porque vai chegar um belo dia, você vai estar louvando aqui, adorando e não sei o que, daqui a pouco você vai chegar em casa, aí pastor, que alegria, que não sei o que, pois é, não é culpa minha não, eu falei com você. Você para, se você quer ficar... se você tá com um casamento, pastor, meu casamento está em frangalhos, pois é, se você quer continuar com um casamento ruim, para de vir. Não pede conselho, não pede oração, para de vir, para. Se você quer que o casamento fique ruim, para. Porque daqui uns dias você vai levar flor para a esposa e tudo e tal, e você não vai nem se reconhecer olhando no espelho. Pastor, o que você fez comigo? Eu estou amando minha mulher de novo, pastor. Não é culpa minha, não. Você que tá vindo num lugar que flui palavra de vida e esperança. Palavra de transformação. Porque a presença de Deus muda tudo a respeito de nós. Eu amo a presença do Senhor. Jacó levantou cedo. Aí ele fez 3 coisas. Misericórdia. Não tem relógio ali atrás? 1h26 já. Fica de pé, eu já terminei. Fica de pé, precisa acabar. Misericórdia. Eu vou só mencionar, quando você chegar em casa, você lê a Bíblia, e depois você estuda, você aprende. Jacó fez 3 coisas, digo 3 coisas. Jacó fez 3 coisas. Em primeiro lugar, ele acordou cedo de manhã. Acordou cedo de manhã. Proatividade. Jacó se mexeu. Sangue no olho. Vira para quem está do seu lado. Calma aí, não vira agora não. Você vai virar para quem está do seu lado e você vai olhar, aquele olhar fixante, aquele sangue no olho. Lembra de sangue no olho? Você vai olhar com tchan. Você vai olhar com tchan. Você vai olhar com aquele, sabe? Você vai olhar com... Você vai olhar com intensidade, dá aquela olhada com intensidade. Vira para quem está do seu lado aí, olha, rápido, olha com intensidade, olha. Misericórdia. Pelo amor de Deus. A coisa está pior do que eu imaginava. Jacó acordou cedo de manhã e começou a se mover. Proatividade. Jacó ficou proativo. Ou seja, ele não estava esperando que as coisas acontecessem por ele. Não. Ele levantou cedo de manhã e ele estava pronto para agir. Proatividade. Segundo lugar, ele faz um memorial. Ele pega aquela pedra, coloca uma pedra em cima da outra, joga óleo em cima dela e ele faz um memorial. Digo-me memorial. Memorial não é um monumento apenas. Memorial não é um santo, um altar que você adora aquilo ali. Não. Memorial é um lembrete. Quem está me entendendo? Nós precisamos de memoriais nas nossas vidas. Coisas que nos fazem lembrar da bondade de Deus. Esses dias atrás mesmo eu estava conversando com um irmão. E esse irmão falando sobre um desafio muito severo que ele está atravessando. Só que há 2 anos atrás, essa mesma pessoa estava lidando com algo parecido. E Deus fez algo fantástico na vida dele. Eu não posso falar detalhes, mas ele estava compartilhando e falando e chorando e se lamentando. E pastor, eu preciso de ajuda e tudo e tal. Aí eu cheguei para ele e falei, campeão, eu entendo, rapaz, eu entendo a sua aflição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me conta de novo aquela história de 2 anos atrás. Você lembra o que aconteceu aquela vez? Ah, pastor, não, aquela vez aconteceu isso. Ah, que coisa fantástica. O que Deus fez por você naquela época? Ah, pastor, rapaz, Deus fez isso. Aí ele foi contando, o semblante dele foi mudando. Ele foi contando, ele não sabia, eu armei uma arapuca para ele. Caiu direitinho na armadilha.
Ele foi contando, o olho dele foi enchendo de lágrima. Aconteceu isso, aquilo outro, ppp, papapá. Eu falei, aí quando ele terminou de falar, eu virei para ele e falei, campeão, o que faz você pensar que o Deus que fez isso por você há 2 anos atrás não pode fazer de novo? Aí ele começou a chorar. Nós nos esquecemos do que Deus fez por nós. E nós precisamos de memoriais. Eu contei no primeiro culto, vou contar de novo. Lá em casa uma coisa simples que a gente faz. Simples. Uma das coisas que nós fazemos lá em casa. A gente gosta muito de fazer árvore de Natal lá em casa. Fazemos mesmo, decoramos a casa e tudo e tal. E a gente acha bonito, acha legal. E nos ornamentos da árvore de Natal, todo ano a gente compra ou manda fazer um ornamento que simbolize uma conquista específica daquele ano. Todo ano a gente faz isso, desde que a gente casou em 2014. Quando a gente monta a nossa árvore de Natal, tem cheio daquelas bolinhas coloridas e tal, mas em alguns lugares tem ornamentos que a gente sabe o que significam, simbolizam coisas específicas para nós. Então a gente escolhe 1 ou 2 acontecimentos daquele ano e a gente manda fazer ou compra um ornamento que simbolize aquele acontecimento. Natal de 2014 foi o ano que a gente casou, tinha um ornamento lá a respeito. 2015 nós compramos a nossa casa. Deus nos deu uma vitória fantástica, compramos uma casa sem dinheiro no bolso. Uma vitória fantástica. Tinha 3 pessoas que tinham oferecido mais dinheiro do que a gente, as 3 ofertas falharam e a mulher ficou com a nossa oferta. Compramos a casa. Do jeito que ela pediu a Deus, do jeito certinho. Aí compramos um ornamento a respeito disso. Aí hoje, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, é o 9º Natal que nós estamos passando juntos. Cada ano tem um ornamento específico, cada ano tem um memorialzinho. Quando a gente você olha para a minha árvore de Natal, você não vai ver nada de especial nela. Eu olho para a minha árvore de Natal, ela está cheia de testemunho. Chega no fim do ano, a gente monta a árvore de Natal, cada ornamentozinho específico daqueles, são 9. Cada um dos ornamentos, cada um deles tem uma história diferente. Aí a gente, no fim do ano, monta a árvore de Natal, é um tempo para nós de lembrar e de agradecer pelo que Deus fez conosco. Não importa a dificuldade, não importa o nível do desafio. Isso é um exemplozinho pequeno. Nós precisamos de memoriais. Escreve em algum lugar, meu irmão, na geladeira da sua casa, no espelho do seu banheiro. Escreve em algum lugar. Você chega em casa irritado, triste? Chegou? Escreve antes de você ir dormir. Você vai dormir chateado, entristecido. Mas aí você pega antes de dormir, vai lá no espelho do seu banheiro, escreve lá o seu maior testemunho que Deus fez na sua vida. Coloca umas 4, 5 palavras lá que remetem você ao seu testemunho. Aí acorda de manhã, chega naquele banheiro para você escovar os dentes e lê aquilo para você ver se não dá uma mudança no seu dia. Um memorial, um sinal, um lembrete daquilo que Deus fez na sua vida. Quem está me entendendo? Amém. Nós precisamos desses memoriais. Jacó levantou cedo de manhã com proatividade. Jacó fez um memorial. Em terceiro lugar, Jacó fez um compromisso, um voto. 3 coisas que Jacó fez. Na verdade, esses 3 pontos eram para ser a minha mensagem. Os 3 pontos da mensagem. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não falei nenhum dos 3. Semana que vem a gente vê o que faz. Jacó acordou cedo de manhã. Jacó fez o memorial. Jacó fez um voto. Diga comigo um voto. Se você ler o voto que Jacó fez, a impressão que dá é que Jacó está barganhando com Deus. Porque Jacó fala, se o Senhor me der de comida, o Senhor me vestir, e o Senhor me trouxer em paz, então o Senhor será o meu Deus. Parece que é uma troca, né? Barganhando. Eu só vou servir ao Senhor se o Senhor fizer isso por mim. Parece que é isso. Mas não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo é o seguinte, Tereza, eu acho que você vai entender isso. Você vai entender isso direitinho. Ele está fazendo o seguinte, ele está dizendo, não, peraí. Se o Senhor vai fazer isso tudo por mim, o mínimo que eu posso fazer é já declarar aqui de antemão, o Senhor é meu Deus. Ele está falando o seguinte, hold on a second, I'm blown away.
Eu estou impressionado. O Senhor vai fazer tudo isso por mim? O Senhor vai me dar o que comer, vai me dar o que vestir, o Senhor vai me dar segurança, o Senhor vai me trazer aqui de volta em paz. É tudo isso que o Senhor vai... Não, então peraí. Então abro mão de tudo. Toma aqui, ó, toma tudo aqui, ó. Peraí, não, o senhor vai ser meu Deus, eu vou... Peraí, o Senhor vai ser meu Deus. Tudo que eu tenho eu vou dar o dízimo. Aí ele pega, não, peraí, eu tenho que fazer um altar, um memorial, eu tenho que lembrar disso aqui. Pegou, colocou a pedra, jogou azeite sobre a pedra. Não, agora, pelo amor de Deus, esse aqui é a casa de Deus, eu estou à porta do céu. Jacó fica apavorado. Por entender. Você está entendendo, meu irmão? Amém. E sabe de uma coisa? A gente tem experiências fantásticas com Deus e isso não nos move a fazer nada. Nessa primeira mensagem de dezembro, eu quero incentivar você. Pare de reclamar. Levanta cedo de manhã. Começa a agir em direção ao que Deus estabeleceu por você e pela sua família. Segundo lugar, façam memoriais. Tem gente que memorializa. Não é memorizar, é de memorial. Vamos fingir que é. Procura aí. Falo, porque eu já falei. Tem gente que memorializa tragédia. Faz um memorial das tragédias, mas não faz um memorial das vitórias. Meu Jesus. Faz um memorial. Façam músicas em casa, poemas do que Deus fez na sua vida. Pastor, não sei fazer poema, conversa com a irmã Eva. Fala com a Eva, com a Patrícia, duas poetas maravilhosas que Deus colocou na igreja aqui. Conversa com elas. Irmã Eva, eu vou te dar umas 5 palavras aqui, faz um poema para mim. Eu tenho certeza que ela vai fazer com alegria. Mulher ungida nas palavras. Não estou brincando não, gente. Quero uma música. Pede uma música para alguém, fala com a Fernanda, fala com o Bruno. Já viu o Bruno tocando violão? Você não viu? Você fica tranquilo aí, que daqui uns dias você vai ver de novo. Fica esperto. Meu Deus. Não sou eu não, brother. Se quiser escultura, eu não sei. O Edmilson! Cadê o Edmilson? Edmilson! Quiser um negócio, escultura de madeira, um negócio. Edmilson fez um negócio pra mim. Eu olho aquilo, até hoje aquele negócio quase me faz chorar. Não vou contar, não. Você quer saber? Você quer uma escultura do negócio? Pastor, eu tive um livramento de um acidente de carro. Edmilson, você faz um carro pra mim, Edmilson, de madeira? Faz. Se não tem alguém que faça o que você quer, busca na internet, vai no Amazon, procura no Etsy, procura em algum lugar, mas faça alguma coisa que lembre você do que Deus fez por você. Aleluia, glória a Deus. Não é coisa de você adorar, não. É coisa que te remete a quem Deus é na sua vida. Levanta cedo de manhã. Faça memoriais. Terceiro, não entre o novo ano sem um novo voto. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Se comprometa de forma nova com o Deus que te escolheu. Amém. Faz memorial. Esquece o memorialize. Eu vou ter que lançar um dicionário, não tem lógica. Essas palavras tinham que existir. Segura na mão de quem está do seu lado, vamos agradecer o Senhor. Amém. Graças a Deus. Enquanto eu prego, eu tento
passar a mensagem que Deus me deu para você da forma mais leve possível. Você chegar em casa e você lembrar desses exemplos, que a palavra fique no seu coração. Mas eu espero que você compreenda a seriedade daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Do fim deste ano para o início do próximo. O ano novo não vai chegar de surpresa para ninguém. Você sabe que ele está vindo. E Deus está te dando um mês inteiro de palavras específicas para preparar o seu coração para o que Ele quer fazer no ano novo. Não ouça isso, meu irmão. Não permita que você e a sua família cheguem no culto de ano novo sem saberem o que vocês querem do Senhor. Não o que vocês querem receber do Senhor apenas, mas o que vocês querem ofertar a Ele. Não de dinheiro, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. 2023 é desconhecido para você, mas Deus já esteve lá. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos a Deus que a tua palavra possa encher os nossos corações. Em nome de Jesus. Aplica esta palavra em nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos essa proatividade. Ajuda-nos a estabelecermos memoriais nas nossas vidas que nos remetam à glorificação do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir com os votos que estabelecemos a Ti, diante do Senhor. Em nome de Jesus. E nessa jornada de encontrar o Israel que está dentro de Jacó, cumpra o Teu querer nas nossas vidas. Estamos sujeitos à Tua estratégia. Senhor, despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Nos dê uma semana de vitória na Tua presença e multiplica em nós a Tua graça e o Teu favor, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, amém?